Olá, Genki! Hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é a comemoração de fim de ano no Japão, que ela é bem diferente do Brasil. Então eu achei que seria interessante, né, compartilhar com vocês um pouquinho, né, de como que é as coisas lá. Então bora conferir comigo? Então, comemoração de fim de ano no Japão começa no começo de dezembro com uma festa chamada Bonenkai, onde as pessoas se reúnem, né, colegas de trabalho, de escola. Elas geralmente se reúnem em bares, restaurantes para celebrarem, né, a chegada do fim de ano, confraternizando, né, agradecendo uma a outra pelo trabalho duro e o esforço que cada um fez, e também uma forma de esquecer, né, todas as coisas ruins que aconteceram no ano, para começar o ano que está por vir com alegria e com a energia positiva. E como geralmente japonês ama beber, as pessoas tendem a ficar bem alteradas, né? A próxima comemoração seria o Natal, que é super diferente do nosso, né? Não tem nada de religioso, é algo super comercial. Quando os meus pais foram ao Japão, no começo dos anos 90, não se via nada de decoração nas ruas, vitrines, nas casas. Era um dia normal para eles, né? Tanto é que até hoje todo mundo tem escola, tem trabalho, né? Mas passaram a comemorar um pouquinho mais. Em quesito de decoração e iluminação, hoje teriam vários lugares maravilhosos, né? Só que, como eu disse, é algo bem mais comercial. E também a outra diferença que daqui nós, no Brasil, nós geralmente comemoramos com as nossas famílias, né? Já lá é algo bem mais diferente. Lá no Japão, geralmente ele é mais celebrado, né, pelas crianças e também pelos casais, que lá é como se fosse o segundo dia dos namorados. Por isso eu digo que ele é bem mais comercial, né? Que é mais um trocando presente pro outro, levando o parceiro pra comer e por aí vai. Se o Natal dos japoneses lembra o nosso Dia da Criança e o Dia dos Namorados, o Ano Novo do Japão lembra o nosso Ano Novo. Nosso Natal. Se o Natal do Japão lembra o nosso Dia das Crianças e o Dia dos Namorados, o Ano Novo no Japão lembra o nosso Natal. Para receber o Ano Novo, o pessoal lá no Japão geralmente folga entre 3 ou 4 dias, né? Eles geralmente se reúnem, né, com a família para uma ceia bem caprichada. Existem vários rituais que começam com a super faxina, conhecida como o Soji. Nela, eles têm a intenção de eliminar tudo que é sujo, velho ou que não presta mais. O foco começa a mudar para o novo, para receber o novo ano com a casa e o espírito mais leve. Os japoneses acreditam que um bom começo de ano garante o resto do ano inteiro em algo próspero e feliz. Quando o Natal, Bonenkai e o Sorte terminam, já é quase 31 de dezembro, que também é conhecido como o Misoka, que literalmente significa o último grande dia. Algumas famílias, elas têm um ritual de decorar a casa, né, com enfeites que geralmente simbolizam oferendas aos deuses, né. As pessoas também preparam alimentos típicos que, de acordo com a superstição japonesa, eles trazem longevidade, saúde, vida longa, prosperidade e por aí vai. Um dos mais populares seria o Toshikoshi Soba, que é um tipo de macarrão que é servido na noite de passagem do ano, que significa para ter uma vida tão longa. E as pessoas comem ele desejando ter uma vida longa, né? Tão longa quanto os fios de macarrão, né, que ela está comendo. Depois vem o Setirori, né, que como eu posso dizer, né, são vários pratos e cada um deles tem um significado, né, um desejo que eles gostariam de ter no ano que está por vir.
O osechi-ryori, ele originalmente era oferecido como oferenda para os deuses shintoístas, né? Mas hoje em dia, além disso, é mais algo como as comidas, os pratos que dão sorte, né? Que trazem felicidade e que o pessoal come, né? Acreditando nisso. Dentro desses pratos, os conhecidos geralmente são o kazunoko, takenoko, datemaki e kombumaki. Os tipos de prato osechi, eles geralmente variam, né, de região para região. E os alimentos também, né, eles são preparados de forma que ele dure a celebração do ano novo inteira, que é geralmente uma semana. Outro prato típico de Oshogatsu seria o ozoni, que é uma sopa à base de mochi, tem verduras, frutos do mar e às vezes carne, né? Dizem que quem come ozoni no Shogatsu geralmente tem sorte e é abençoado pelos deuses pelo ano todo. Agora, passando para as bebidas, as mais tradicionais seriam o amazake, que seria um saquê mais adocicadinho, né? E com baixo teor alcoólico. Outra bebida super popular no Japão seria uma chamada de otoso. É um vinho de arroz com ervas. Diz a crença que essa bebida tem o poder de lavar os males, né, do ano anterior, trazendo muita saúde e vida longa. E também tem a crença de que se bebê-la durante a virada do ano, ela tem o poder de trazer muita sorte e também de afugentar, né, os maus espíritos. Um alimento também que não pode faltar na mesa japonesa seria o kagami mochi. São bolinhos de arroz, né, estruturados, que são colocados em um altar doméstico chamado kamidana, pedindo prosperidade e boa sorte no ano que se inicia. Pouco antes da meia-noite, os sinos dos templos começam a tocar. Esse ritual é chamado como Joya no Kane. Os sinos tocam 108 vezes, dando boas-vindas, né, ao ano que está por vir e também para purificar, né, os 108 pecados existentes dos homens. É algo do budismo, né, mas se eu começar a falar tudo aqui, não vai ter fim esse vídeo, então quem quiser, só dá um Google. A primeira visita ao templo, conhecida como Hatsumo-ode, ela ocorre geralmente entre os dias 31 até o dia 3, né? Que é onde as pessoas vão lá ao templo rezar e orar para um ano mais próspero, né? E nessa época do ano é incrível o quanto de gente que vai ao templo rezar. Que o japonês, pela minha experiência, não parece ter esse costume de ir ao templo, ficar rezando, né? Mas ano novo é batata. E no primeiro dia do ano, eles também têm esse ritual de ver o primeiro nascer do sol, chamado Hatsuhinode. As pessoas vão até as praias, até as montanhas, né? Onde tem uma vista boa, para se ver o sol nascendo e também pedindo, né? Orando por uma boa saúde e bem-estar e por aí vai. Apesar para o nascer do sol, ele surgiu mais ou menos na Era Meiji e de lá até hoje continua esse ritual, né? No Japão, o pessoal acredita que até o primeiro sonho pode influenciar a sua sorte do ano, né, que está por começar. Segundo o folclore japonês, existem alguns tipos de sonho, né, que se você sonhar, você pode se considerar a pessoa mais sortuda, né? E por aí vai. Entre eles, existe a pessoa sonhar com o Monte Fuji, que nada mais nada menos é a montanha, né, mais poderosa, maior do Japão, né? Então dizem que traz muita sorte. O segundo seria sonhar com 2 falcões, que são super inteligentes, que alcançam voos muito altos, né? Outro tipo de sonho seria você sonhar com 3 berinjelas. Você deve estar se perguntando, né? Por que diabos berinjela? Então, é um trocadilho, né? Berinjela em japonês se chama nasu, que tem uma palavra com o mesmo fonema, né? Em japonês, que também, só que ela significa
atingir e alcançar, que no caso seriam os objetivos e as metas, né, desse novo ano. Por isso, traria sorte, no caso, né? Também dizem que atrai muita sorte, fortuna e felicidade, né? Se você sonhar com 7 deuses da sorte, que em japonês se chama Shichifukuji. Tem também você sonhar com um navio de tesouro, que em japonês chama Takarabune. Por isso a tradição manda para as pessoas, né, colocarem as fotos dos 7 deuses da sorte debaixo do travesseiro, para que, né, possa garantir a chance de ter algum desses sonhos, né, que eu acabei de mencionar. E sonhar com Tsurui Kame também dizem que é muito bom, pois ambos, né, são símbolos bem importantes no Japão, que significa fortuna e longevidade. Durante os feriados no Japão, as crianças geralmente recebem uns envelopezinhos com dinheiro, chamado de otoshidama. Elas geralmente recebem dos pais e dos parentes mais próximos, né? Com a intenção de ensinar elas desde cedo, aprender, né, a lidar com dinheiro, conseguir, né, se administrar. E também, que eu acho interessante, conforme a criança vai crescendo, o valor que ela vai recebendo também vai aumentando, né? E com isso, óbvio, a responsabilidade dela também. Então fica por conta dela o que ela vai fazer com o dinheiro, se ela vai gastar ou se vai guardar, e por aí vai. E a última tradição que tem no Japão, né, as pessoas mandarem para quem elas gostam, né, um cartão, né, saudando o ano novo que acabou de chegar. Geralmente recebem do dia 1 até o dia 3, né, de janeiro. E eu acho muito bacana isso, porque geralmente elas fazem handmade, né? Então quer dizer que elas gastam o tempo delas. Aí dá também para você checar, né, a habilidade artística dos seus amigos, dos seus familiares. Eu tenho aqui, né, alguns exemplos, né, de ninjajos que eu recebi das minhas amigas, né? E é muito bacana, pois assim como eu curtia, né, fazer cada um deles, eu acho isso muito bacana, esse costume, né, de trocar um pouquinho de carinho, né, com as pessoas com quem você conviveu, né, o ano, agradecendo por tudo e pedindo, né, para que continue a amizade e essas coisas, né. É uma troca de, como vamos dizer, tipo uma troca de gentileza, né? Então acho isso um costume bem bacana deles. Então eu acho que eu falei praticamente tudo das coisas, né? Dos rituais, das tradições que os japoneses têm no fim de ano. Você viu, deu pra notar que é bem diferente do nosso, né? Os dois jeitos são bem diferentes, né? Praticamente o oposto, mas ambos têm os seus lados bacanas, né? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho disso para vocês. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham curtido. Por favor, se gostarem, se inscrevam no canal e dê um joinha, por favor. Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso e que 2016 seja um ano fantástico, ainda melhor para todos vocês, ok? Então até o próximo vídeo e mata né!